Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nome completo? Nome completo: Josuel Adriano Miguel Diogo. Josuel. Josuel. Por que Josuel? Já assim. Eu seria José. Entretanto, uma tia minha não quis que eu tivesse o nome como José porque achava que era muito pesado. Okay. Então ela disse que tal falar Josuel. Josuel. E surgiu disso. Em algumas investigações eu pude perceber que a semelhança de José, de Josué, Daniel e José, pronto, quando eu fui pesquisar a história do nome, dizia que era uma junção desses três nomes e no final do dia acaba significando Deus é a minha salvação. Eu me orgulho desse tipo de nome, que é Jehoshua. Joshua. Okay. Yeah. Interessante, um pouquinho aqui de história. Mas eu sou Julião, não sei se Julião é que é. Mas líder há quanto tempo? Consegue precisar? Olha, eu sou líder oficialmente. Sim. Assumindo cargos há 6 anos. 6 anos. 6 anos, 5 de executivo e 1 como secretário de grupo na juventude da Igreja Metodista. Dos 6 anos, 5 como executivo? Exatamente. Nesse caso, somente 1 ano como secretário. Que foi já a sua entrada? Posso assim já... Quando... Pronto, tem história. Eu venho de um projeto que surgiu em 2014, 2015. Lá na Belém nós chamávamos Corpo Diretivo Adolescente. Nós dedicamos 1 mês de trabalho para os adolescentes fazerem tudo. Eles é que realizam as atividades, tudo fica na responsabilidade deles. E eu sou fruto disso. Eu fiz uns 4 anos de Corpo Diretivo Adolescente, fechei o ano sendo diretor dos adolescentes, no Corpo Diretivo dos Adolescentes. No ano a seguir, eu sou chamado para o Corpo Diretivo. Certo. Incrível, eu gosto de contar isso. O diretor me diz assim, eu falava muito nas assembleias. Ele me dizia assim, agora queremos ver o que é que você vai fazer. Agora queremos ver o que é que você vai fazer. Tanto é que a minha comissão dos sonhos, que é a comissão de cultura, eu quis tanto assumir enquanto membro do Corpo Diretivo Adolescente, só assumi quando eu estive no Corpo Diretivo, o sênior, né, dos mais velhos. Eu fui secretário de Cultura 1 ano. Na altura, quem era o diretor? Na altura, o Domingos Catumbila. Domingos Catumbila. Então, fui o secretário de Cultura durante esse ano e no final do ano eu surjo como proposta para vice-diretor. Vice-diretor? Já, incrível. Eu fui eleito a vice-diretor com 18 anos. Sério? Com 18 anos na Belém, fui eleito a vice-diretor, não sabia quase nada. Já tinha aquela estrada toda, mas hoje eu olho para aquele rapaz. Se ele ficasse na organização naquele período, ele não ia fazer boa coisa na liderança. E depois desse período, eu assumo em 2019, nós somos eleitos. Em 2020, nós íamos começar a trabalhar e o diretor fica doente e eu fico responsável por tudo. Isso em 2020? 2020, eu fico responsável. No tempo da Covid? Imagina, um jovem, eu já havia feito 19. Porque tempo atípico. A segunda experiência que eu tenho no CD já é nessa dimensão. E eu tinha muitos jovens que eram mais velhos em relação a mim, no corpo diretivo, e eu tinha que gerir eles no tempo da Covid, porque o diretor ficou ausente por questões de saúde. Ficou ausente durante muito tempo e nós tínhamos que ver essa questão dos cultos virtuais e essa coisa toda. Não conseguíamos reunir todo mundo, tentávamos. Na altura, quem era o diretor distrital? Na altura, Job Catende. Então foi um desafio e tanto. Mas depois eu também fiquei doente. No meio do ano, 2020. Em julho de 2020. Era Covid? Em julho, olha, não sei, mas era pneumonia.
Mas era pneumonia, não sei se era Covid. E eu tive que ficar, pronto, que me isolar, e afastar-me das minhas funções. E depois o diretor já estava a recuperar, já estava a regressar também paulatinamente e a organização estava a ajudar. Já estávamos a ter alguma liberdade lá para os meses de agosto, de setembro. Eu fiquei, já não quis inclusive voltar para a organização, então liderei esse meio ano enquanto vice-diretor, e quando chegou a altura da Assembleia, nós tínhamos temos a prerrogativa de ser reconduzidos. A eleição não seria assim tão severa para esses casos da Covid, mas eu preferi deixei o cargo de vice-diretor. Era suposto, inclusive, sair da igreja local, era para mudar de igreja, mas abandonei e segui o Edvânio como vice-diretor. Como vice-diretor, depois de mim, eu fiquei um ano. Como diretor, tu sobes em que ano, nesse caso? Como diretor, eu subo em 2024. 24. Sim, eu faço 24, 25 como diretor. Agora que cessaste? Agora que cessei. Foram dois mas eu voltei a fazer 2 anos de vice, depois de ter ficado parado, voltei a ser eleito a vice-diretor. Fiquei 2 anos como vice-diretor. Na altura, o Edvânio era o diretor, e subi no ano a seguir. Boas. Certamente que na altura daquele contexto da Covid foi muito desafiador para ti. Foi muito desafiador. A juventude, eu não era crescido, era muito novo. Apesar de ter algum entendimento sobre estatuto, sobre organização, hoje eu olho para aquela eleição como uma eleição que tenha ocorrido de forma prematura, e se calhar graças a Deus que eu tenha ficado doente. Em tudo devemos dar graça. Então, porque nós tentávamos muito. Alguém que seria proposta a diretora, na altura estava no corpo diretivo, e era muito mais difícil liderar desse jeito. Há situações que... Há dinâmicas que o estatuto não prevê, né? Então, como líder, temos que ter essa capacidade de ver o contexto e nos reinventar nesse caso. Olha, e nós fazíamos os nossos cultos com texto. Era alguém prepara uma mensagem, não era essa coisa toda de WhatsApp e tal. Nós estávamos a entrar para esse mundo, nós fazíamos os cultos com texto, mas eu também era muito novo e pronto, não entendia tanto assim. Nós fazíamos os cultos com textos, alguém posta o texto da abertura, alguém posta a reflexão, mas havia um grupo que já estava a evoluir para o WhatsApp, e nós estávamos a perder a organização para um grupo pentecostal que já estava no WhatsApp, eles já faziam orações, você está mesmo a ouvir a pessoa que está a orar. E tal, a pessoa que está a pregar também está esses textos eram feitos em qual rede social? No Messenger. No Messenger. WhatsApp, Facebook. Do Facebook, então era uma coisa eu imagino que era uma coisa muito... Mas faziam alguma coisa em função do... Lutamos muito para conseguir manter a juventude, a organização ativa. Tinha que ligar, olha... Fica responsável por esse grupo, esse montão de grupo, e tens que ligar para as pessoas. Depois, quando os membros do CD começam a se baldar da sua atividade, acaba por ser um pouco mais frustrante. Exatamente. Principalmente porque nós estamos a lidar com pessoas mais crescidas que nós, e nós temos que ter algum cuidado na forma como vamos interagir. Foi de facto bem desafiador. Exatamente. 2025 cessas. 2025 cessa. Qual é o sentimento depois desse período? Porque certamente que enquanto vice-diretor e diretor, as tuas abordagens daquilo que é a perspectiva mais genérica da GIMUA
eram muito próprias. Por exemplo, na altura, 2020, 21, 22, na 2020 e 21, na altura, o diretor distrital era o irmão Job, né? Sim, o irmão Job cessa em 2022. 22 ou 21? Eu lembro que a conferência em Cateto foi em 2022. Deve ser 22, entre esses anos. Okay. Quando eu assumo, eu volto à liderança da organização no último ano do irmão Job Katende. Eu era o vice-diretor. Fizemos aquele ano, eu lembro de ter feito parte ainda do último conselho consultivo que eles realizaram. Foi uma igreja no Golfo dos Emaús. Acho que foi. Uma igreja azul. Isso. A igreja do Sirineu, nunca a igreja metodista azul. É a igreja do Sirineu, a Emaús. Então do Dionísio Bombo, esses aí. Ok. Boa. Então, e como é que era a tua relação, né? A vossa relação com o distrito nessa altura? Muito boa. Não sei se foi porque o diretor era do Rangel, porque às tantas começam a olhar para o pessoal do Rangel como os rebeldes, os rebeldes. Não, mas verdade seja dita, o pessoal de Belém, ou da Belém, pronto, sempre foram muito mais incisivos em algumas questões. Por acaso. Emanuel é aquela filha querida, tirando na altura o líder Alexandre, né? Que também foi muito incisivo, e eu penso que o contexto obrigava a tomar essa postura. Mas depois depois da Belém, ou depois da Emanuel, via nesse caso a Belém, né? A Betel sempre foi mais comedida, mais e tal, a Central mas também. Essa fama, já parou para refletir? Por que vocês tinham essa... Me fazia bem ter essa fama de pessoas muito incisivas, muito... Alguns até diziam também, eram rebeldes. Nós éramos rebeldes, arrogantes. Por isso que eu perguntava como é que era a tua relação com o distrito naquela altura. Naquela altura era muito boa. O Job frequentava muito a nossa igreja. Ou seja, depois do Job, nós não sentíamos tanta presença do distrito assim. Prontos. Eu não participei, mas eu ouço testemunhos de jovens da minha igreja dizerem da presença do diretor distrital na altura a ir para a nossa igreja para uma visita da auscultação, para auscultar os jovens. E é interessante. Lembro-me várias vezes do irmão Job que atende lá na nossa igreja. E quando eu fui diretor do Corpo Diretivo dos Adolescentes, certo, nós convidamos o irmão Cerqueira Xissanga, o diretor distrital na altura, e ele fez parte das nossas atividades. Então nós tínhamos uma presença um pouco mais forte dos membros da direção distrital na nossa igreja. E não tínhamos entraves com os nossos líderes de jeito nenhum. Quando nós começamos a crescer, certo, e a ganhar um pouco mais um pouco de senso crítico, bem mais crítico e tal, nós começamos a ter essas... A falar mais, né? A falar mais. Pronto, a olhar um pouco mais para aquilo que nós somos. E se calhar o que deve estar a faltar não seja... Ou seja, pode ser uma maior moderação da parte dos jovens que falam, e se calhar também esteja a faltar uma certa flexibilidade de quem lidera em receber as ideias contrárias, as ideias que confrontam, não as pessoas que confrontam, mas as ideias que confrontam as nossas ideologias. Certo. Nós caminhamos desse jeito, e é assim que nós... A Belém sempre foi instruída a caminhar nessa perspectiva, a Belém. Exatamente. Pronto. Eu tenho de dizer assim, nós
fomos sempre instruídos a pensar um pouco fora da caixa. Okay. Nós crescemos nesse ambiente, não ser tão padronizados no fazer e no pensar. Então, nós crescemos desse jeito. Tanto é que antes de mim vinha o Edivânio, que também era de um grupo que fala um pouco. E agora você está a formatar o Júlio. O Júlio é o vosso resultado. Não, o Júlio já tem tempo. O Júlio, por acaso, já... O Júlio é muito mais exposto que eu. Yeah. Tanto o Júlio quanto o Edivânio. Se calhar há pessoas que estejam a ouvir e não me conheçam. E é normal. Eu não tenho esse bicho de estar sempre com as massas e tal. Eu sou um pouco mais comedido, um pouco bem mais quiet. E o Júlio e o Edivânio são bem mais expostos. O Júlio, ele se calhar já estaria a ser preparado para estar na direção distrital desde a tesoureira que veio antes da Haitianete. Okay. Então o Júlio já tem mais rodagem, O Júlio, como é o Júlio? Não, o Júlio é o Júlio, por acaso. O Júlio mas é sempre... muito boa gente. Não, é um cara, por acaso, muito... que tem uma causa, defesa da causa das coisas da juventude, muito a sério. Ele leva muito a sério a organização, de fato. E é precisamente esse pensamento que nós passamos à nossa organização. Okay. Nós temos uma forma de pensar que nós estamos a cuidar de vidas. E se nós estamos a cuidar de vidas, nós temos que cuidar bem das vidas. E há um jovem na nossa organização que diz assim: nós podemos ter diferentes formas de proceder. Certo. Entretanto, os nossos objetivos são os mesmos. Nós queremos a mesma coisa no final do dia. O que nós queremos é o bem da nossa organização. Nós queremos ver uma Jimua diferente, uma Jimua que impacta a sociedade. Eu acho que nós precisamos... Perdemos um pouquinho disso? Assim, de forma já mais genérica, achas que a juventude... Vamos voltar depois no teu percurso enquanto diretor, na liderança, mas fazendo aqui uma vírgula. Achas que nós perdemos um pouquinho dessa coisa de levar a juventude como prioridade? Perdemos um pouquinho disso? Eu creio que sim. Por quê? Porque dos nossos maiores problemas hoje, eu não sei ao certo como é que foi nos tempos idos, o absentismo dos jovens dos 23 aos 25 anos. Yeah. E a justificativa desses jovens tem sido... estou a fazer a universidade, vou começar a trabalhar, eu tenho que resolver a minha vida, tenho que. É muito pessoal. E nós, começamos a concluir que chega uma idade que os jovens olham para a igreja, para a organização como um fardo. Certo. E nós não devíamos olhar desse jeito. Eu acho que a nossa organização devia ser o meio pelo qual nós também podemos resolver os nossos problemas, os problemas dos jovens. Nós não podemos ser os líderes que só obrigam o jovem a vir para o culto. Vem para o culto, faz, não faz. Nós podemos ser uma liderança muito mais proativa. Jovem, não está a estudar, o que é que está a faltar? Eu posso resolver a tua situação. Jovem, tem dificuldade na família. Nós podemos ajudar. O jovem não tem condições de comprar alguma medicação. Nós podemos facilitar o acesso do jovem à educação, ao próprio mercado de trabalho. Eu acho que nós temos uma força tão grande nas mãos que, nós só precisamos de usá-la com um pouco mais de intenção. Exatamente, em fazer. Quando vamos rever a história, vamos ver que hoje ainda era metodista. Nito Alves, esses todos. Eram todos da Igreja Metodista. E eles têm, a própria sociedade em si tem um respeito muito grande pela Igreja Metodista. Eu conheço um senhor. Ele é um grande quadro do MPLA. Ele contava a história, ele também é metodista, ele também é de uma igreja metodista. Ele contava a história de que quando apresentaram o projeto da Universidade Metodista,
na altura para o presidente José Eduardo dos Santos. O presidente disse, Igreja Metodista, até que enfim uma coisa vossa já era sem tempo. Okay. E isso me faz perceber que a sociedade espera alguma coisa de nós, espera alguma ação. E nós precisamos, não pela sociedade, mas pelas pessoas que habitam na sociedade, fazer alguma coisa. Nós, em tempos, acho que o ano passado, nós fomos recebidos em audiência pelo Ministro da Juventude e Desportos. Nós tivemos uma interação, apresentamos alguns projetos. E quando dizes nós, enquanto diretor local. Vocês foram Sim, enquanto diretor local. Isso foi em que ano? Foi o ano passado. Interessante. Foi o ano passado, 2024. Qual foi o contexto? O que é que... fazendo aqui nós temos um projeto, Ohana. Ohana quer dizer família. Em que o nosso objetivo é precisamente esse. Ajudar os jovens que estejam vulneráveis no acesso à educação, no acesso ao mercado de emprego e tantas outras formações. Nós nós tensionamos, nós ainda vamos andar com esse projeto, fazê-lo de forma muito grande, abranger o Rangel. A nossa intenção sempre foi fazer alguma coisa por aqueles que estão à nossa volta. Tanto é que o nosso tema durante o biênio foi Vivificados pelo Evangelho, levantemo-nos como geração esperada. É no sentimento de que espera-se alguma coisa de nós sempre. E nós precisamos fazer alguma coisa. Eu não posso só estar a entrar na igreja. O jovem do Rangel deve sentir que a igreja que está no Rangel tem algum impacto sobre a vida dele. Acho que a Moisés também está nesse contexto. Não sei bem como é que é, mas nós estamos num bairro em que às vezes nós estamos a cultuar. O vizinho põe música alta, nós estamos em assembleia, às vezes as pessoas estão a beber aí ao lado. E nós precisamos fazer alguma coisa. E nós pensamos nesse projeto Ohana, levamos para o Ministério da Juventude e Desportos, levamos depois tivemos interação com o diretor do Instituto Angolano da Juventude, o IAS, que ele nos dizia, ele dava um parecer positivo ao nosso projeto, que era precisamente a necessidade de nós não nos olharmos apenas como instituição religiosa, estarmos presos nas questões de igreja. É necessário que nós tenhamos algum posicionamento causa algum impacto social, né? Exatamente, fazer algum associativismo aí. Mais forte, mais intencional, né? Nós temos uma arma muito forte. A GIMUA é uma ferramenta muito grande e nós podemos mover a sociedade com essa ferramenta que nós temos. Nós só precisamos unir as forças. Se o Julião tem uma ideia contrária à minha, eu não preciso olhar para o Julião como inimigo, como alguém que quer gerar entrave no meu trabalho. Nós temos que andar de mãos dadas. Julião, tudo bem, você pensa assim, eu penso assim. Como é que nós podemos alinhar convergir Exatamente. As ideias. No final do dia, o que é que você quer? E é isso que nos faz andar. Eu sempre tive os irmãos que trabalharam comigo não sabem, mas eu sempre fiz questão que um irmão que fosse muito averso às nossas posições, aos nossos posicionamentos, fizesse parte do corpo diretivo. Pelo menos um tinha que estar lá para nos fazer refletir um pouco. Nós tivemos um no ano passado, tivemos um esse ano e andamos desse jeito. É interessante, né? E aqui também para quebrar um pouquinho que o cristão, ou o jovem cristão não pode se envolver nessas questões sociais. Quer dizer, nós crescemos só a pensar que o evangelho é só as atividades dentro da igreja, é só um clube de amizade, sem saber que também há esse lado, né? Existe um universo muito grande. Também um universo muito grande, né, das intervenções sociais. Ou seja, nem tudo vai ser só oração. Exatamente. Também é necessário também a outra parte. É aquilo que Tiago fala, né? Que quando você
vai para alguém que realmente necessita. Se você tem como ajudar, você lhe diz só, vai lá, que Deus está bem. Se você encontra alguém que não tem roupa, não tem o que comer, você pode ajudar. Você diz, Deus te abençoe, não sei o quê. Tiago reprova esse tipo de posicionamento. Tanto é que ele fala que a fé sem obras é morta, né? E ele faz essa ligação com esse tipo de aplica sim nesse contexto. Por exemplo, quando imagina-se para Jesus multiplicar os pães, era porque as pessoas tinham fome. Nós já estamos aqui há muito tempo. As pessoas estão a comer, tem que comer alguma coisa. Também nós esquecemos que Jesus também, olha, Jesus, se calhar, vamos aqui concluir que Jesus sempre focou-se muito nessas questões sociais. Porque a Bíblia diz que a Igreja de Cristo, que a religião de Cristo é aquela que acolhe os órfãos, as viúvas. Então essa é a nossa posição. Nós estamos para servir as pessoas. Nós lideramos para os outros. Tem de gerar algum impacto. Eu também realizei o Clube da Amizade. Todos os projetos da minha organização foram alcançados a 100%. Certo. Tudo bem. Qual é o impacto que isso tem na vida que isso gerou? Algumas vezes nós nos prendemos muito em mensurar o impacto da nossa ação enquanto líderes com o concluir do relatório, o fechar do relatório. Mas muitas vezes essa ferramenta não é assim tão precisa. Contra a realidade, exatamente. Você pode ter, se calhar, programaste 100 atividades, realizaste as tais 100 atividades, mas os teus jovens continuam na mesma. Exatamente. Olha, é incrível é que eu ficava assim, muito reflexivo na organização. Nós começamos como toda a organização, no período da Covid, começaram a perder os jovens. E nós pensamos, o que esses miúdos querem? Se calhar querem coisas da sociedade, tá bem, vamos pensar em grande. E nós pensamos em personalidades, temas muito abrangentes na sociedade, que pudesse trazer não só os mais pequenos, mas aqueles também que já querem se emancipar na sociedade. Trazer temas como temas voltados ao direito, temas voltados à economia, temas voltados à saúde, para ver se nós trazemos os jovens. E nós começamos, e uma coisa curiosa, das nossas atividades mais aderidas, 50% não foi aderido pelos jovens da local. Não foi. Nós realizamos uma atividade com o Carlos Roçado de Carvalho, com o Sebastião 25. Será que te referes às conferências? A conferência a pensar... Essa conferência... A conferência que é... Nós temos uma... Pronto, nós realizamos uma, já nos disseram que já vinha sendo realizada há algum tempo. Nós realizamos várias conferências Pensar Jimua. Realizamos duas. O Pensar Jimua, ela tem... O Pensar Jimua é um projeto... Não é um projeto da Belém. Não, inicialmente não é nosso. Vocês roubaram? Não é nosso. Se roubamos por bem. Mas esse projeto, penso que era do distrito, na altura do Pedro Paiva. Contam-nos que realizou-se um na igreja de Manuel. Sim. Pronto, nós não temos memória sobre... Mas o fato é que vocês agarraram o projeto e agarramos, deram concebemos a ideia e vamos... Uau, vocês trouxeram Carlos Rosado. Isso foi em 2000... Foi o ano passado. O ano passado? Foi o ano passado. Foi a segunda abertura das atividades. Nós geralmente abrimos as atividades com um retiro espiritual, mas depois vamos abrir a segunda volta da abertura. Nós pensamos na conferência, era o projeto Geração em Comum. A conferência não era bem uma conferência, agora foge-me o nome. Mas nós tínhamos o tema Fazendo a Diferença Sendo Referência. Referência, uau. Era, prontos, para passar a visão aos jovens que nós podemos crescer, entretanto, sem perder os nossos valores. Os valores, claro. Eu posso crescer muito, mas não abrir mão de muita coisa que eu abraço hoje. Porque o que se diz, nós temos que acabar com a fama de que na igreja estão os piores.
E nós na igreja, devíamos também, nós cristãos, devíamos também acabar com a fama de que é só te dar poder que você vai mudar. Okay. Então nós passamos essa ideia aos jovens. Você pode ser ministro, você pode ser deputado, você pode ser diretor de X, de Y e ainda guardar os teus valores. E nós identificamos identificamos algumas pessoas na sociedade que nós achamos que atendem bem essa E na altura foi o Carlos Rosado, ele impactou-nos com as... Bem-vindo Magalhães, também já trouxe. Bem-vindo Magalhães também já levamos para falar sobre oratória, mas também tem nomes da juventude, levamos o diretor-geral, o mais velho Menegildo Bandeira. Nós, na altura... Já convidaram o irmão Chay? Já okay. Sim. Tivemos aí uma situação, tivemos um problema com as datas. A data do flyer não era, indicava a data da carta indicava uma data e a informação passava uma outra data. E, infelizmente, o irmão Chay foi para outra igreja. Conhecendo a figura do irmão Chay, alguém muito disciplinado, muito rigoroso. Eu acho que foi esse rigor que até hoje perdura, né? A referência. Hoje em dia não tem como... em grandes debates, em algum momento vamos cair sempre nesses nomes. Irmão Chay, o Alexandre, Julinho, exatamente. O nosso irmão Arthur, que agora é pastor. E tantos outros também que deram gás, o próprio irmão Job. O que que muitas vezes, ao teu ver aqui, vou ser um pouco mais polêmico, por que nós ainda continuamos não é que seja mal, né? Porque nós sabemos que depois desses vieram os outros. Uhum. Mas por que ainda recorremos a esses nomes? E sabendo que esse já tem mais de 10, 15 anos. O que achas que se perdeu? Pronto, uma questão de talvez de sigilo, não vamos aqui trazer nomes, mas o que se perdeu? Eu acho que se perdeu proximidade. Ok. Perdeu-se proximidade. Nós precisamos ter se calhar o contexto atual da organização não permite, mas se calhar nós conseguimos também fazer sempre alguma coisa. Nós precisamos ter uma liderança mais próxima dos jovens. Eu ouço, por exemplo, ainda jovens recitarem o tema Inconformados Jovens na Contramão do Mundo, do irmão Arthur, na altura. Foi há muito tempo. Então, eu acho que está a faltar nós termos uma liderança mais próxima e um pouco de mais instrução. Nós precisamos instruir um pouco mais os nossos jovens em matéria. Antigamente mesmo era a disciplina, o rigor e a instrução, que era o perfume, né? Nós éramos muito instruídos. E nós, enquanto diretores da local, também temos alguma culpa nisso. Nós temos que instruir os nossos jovens. O jovem tem de saber que existe um PDO, que no PDO existe um tema, que existe um motivo pelo qual nós todos estamos a lutar, que no final do dia acaba no PDO da Direção-Geral. Temos também o PDO da Direção Distrital, que faz o enquadramento. Certo. E nós lutamos em função disso. Nós, às vezes, realizávamos reuniões. E antes da reunião começar, nós fazíamos prova. Diz lá 3 objetivos específicos do PED, do PDO. Diga 5 funções tuas do Estatuto. Uau. Fala. E nós passávamos ou seja, esses 2 últimos anos... Quer dizer, eram intencionais nessa... Sim, porque... Perdeu-se um pouquinho disso. Exatamente, eu acho que sim. E também é muito a motivação que nos leva a liderar.
Infelizmente, nós vemos que nem todos nós somos movidos pelas mesmas motivações e algumas pessoas, infelizmente, alguns irmãos, não são movidos por boas motivações. Isso é verdade e acontece em muitas realidades. O que nós precisamos é consciencializar sobre a essência da liderança, o porquê que nós lideramos, a importância das vidas que nós levamos, porque algum dia seremos cobrados. Certo. Algum dia o irmão Julião será cobrado pela vida do irmão José Paciência. Será cobrado pela vida... Tomara que não. Tudo menos José Paciência. Então nós precisamos levar a liderança como uma responsabilidade muito grande. Hoje em dia alguns líderes têm pouco domínio daquilo que está a fazer. Exatamente. Demonstra-se de forma muito clara a falta de domínio dos documentos, dos estatutos. Nós inclusive fizemos um trabalho. No último Conselho Consultivo, nós fizemos um trabalho, os diretores fizeram 2 temas, os vice-diretores também, os secretários e os tesoureiros fizeram também os seus. E nós falamos sobre a crise de liderança, abordamos sobre a falta de domínio dos estatutos e outros documentos, abordamos sobre as questões mesmo da espiritualidade, sobre líderes que não têm Deus como a sua maior prioridade, e que o objeto da sua liderança não é levar o Evangelho a todos os homens, ou pelo menos na sua organização. Nós fizemos referência disso nesses documentos, e são males que nós precisamos parar e sentar para reconhecer que existem e prontos, partir para a resolução. Por mais que nós sabemos isso é consensual, não existem lideranças perfeitas. Não existem. Mas daquilo que foi, já para terminar, aquilo que foi o teu balanço enquanto diretor nesse período, qual a avaliação que fazes, o balanço que fazes? Cessaste agora como diretor de uma local, certamente que não vais abandonar a juventude, pelo menos por agora não vais, mas qual o balanço que fazes? Sais em paz? Olha, qual o sentimento? Deixa-me contar uma experiência. Acho que foi esse ano, o meu não, eu não gosto de falar meu, o coordenador dos adolescentes da minha organização, uma vez mandou-me uma mensagem assim, e é por acaso alguém que eu já tenho como referência em liderança. Ele mandou-me uma mensagem assim: quando tiveres que te questionar se deixaste legado, olha para mim. Uau. E isso foi tipo, é isso que tem que ser. Eu acho que no final do dia a liderança é isso, é sobre a coisa andar que nós temos na vida das pessoas. Nós tivemos uma assembleia em que as pessoas choravam pelo facto de estar a cessar. Não devia ser daquele jeito. Mas aquilo passa a mensagem de que nós tivemos algum impacto positivo sobre a vida daquelas pessoas. E para mim isso é a maior coisa que poderia acontecer, é alguém sentir em que jovens que eram muito introvertidos te mandarem mensagem para Deus falou muito comigo por meio, ou seja, através de ti, eu ouvi muito de Deus. E você vê o jovem, alguém que não fala, está sempre aí no cantinho. E em função dessas coisas todas, eu olho como positiva. Não é o facto de nós termos ido à Benguela, não é o facto de nós termos realizado excursões, não tem nada a ver com isso. É o impacto positivo na vida das pessoas. E em função desses resultados todos, claro que não impactamos todos, tem que ter também os que o Júlio vai impactar, e são muitos ainda que faltam, e o que vem depois do Júlio também. A tua liderança foi resposta
de um certo problema, né? Exatamente, exatamente. Então eu olho para isso como positivo, principalmente porque eu não saio, porque eu senti que o tempo apertou, ou porque eu senti, já não vai dar, já não tenho tempo e tal, mas eu sinto que Deus já não tem para mim no próximo ano. É precisamente por isso. Eu sempre quis ser líder, diretor, só se Deus quisesse. Só se Deus quisesse. E eu entendia que Deus me dava direcionamentos antes do ano começar. E para esse eu não tinha. E se eu não tinha, o ideal era entregar a alguém que vai iria dirigir. Então eu saio com o senso de então o sentimento é positivo. Terminei a carreira, acabei a pega. Como é que é? Ou seja, terminei agora está aí o Júlio para poder. Está aí o Júlio, vou lá ter com o Júlio. Mas não abandona a Nunca, porque o sucesso da minha liderança será ditado daqui a alguns anos. Okay. Eu sou, se calhar, resultado de outros líderes. De outros líderes, sucesso. Então, os próximos jovens, daqui a 3, 4 anos, poderão transbordar. Exatamente, esses é que vão ditar se eu tive uma boa liderança ou não. Ok, já para finalizarmos, 5 conselhos para um jovem. Ele foi eleito agora como diretor de uma local. Quais seriam os 5 conselhos que poderias deixar para ele? Pode olhar para cá, 5 conselhos básicos. Boa. O primeiro é ter Deus como prioridade, como pilar da liderança. Nós lideramos por Deus. Deus é o objeto, o Evangelho é o objeto da nossa liderança. Esse é o primeiro conselho, ter como base o Evangelho. A seguir seria aquele que Jesus dá. Se alguém quiser construir um edifício, precisa antes sentar para saber se tem condições de terminar essa obra, para que não ocorra que quando ele terminar a obra, ou seja, para que não ocorra a situação em que ele não consiga terminar e depois as pessoas digam, ele começou e não conseguiu acabar. E isso é bom saber, se nós conseguimos terminar aquilo que estamos a começar, Deus fará a parte dele, mas nós também temos que fazer e cumprir bem com a nossa parte. O conselho a seguir é, precisamos nos amar um pouco mais. Nem tudo que os outros dizem, que não vai de encontro àquilo que nós achamos, queira necessariamente dizer que seja na intenção de criar entrave no nosso trabalho. O que nós precisamos é saber o que nós queremos todos e caminhar em prol de um único objetivo. Vamos nos amar um pouco mais. Prevaleça o amor fraternal. Já foram 3. 4. O quinto? O 5. Leiam os estatutos, por favor. Vamos acabar com essa ideia que está a se propagar de que os jovens atualmente fazem abordagens muito sem fundamento. Isso tem de acabar. Leiam os documentos, leiam os estatutos. Vêm 2 conferências, vem a conferência distrital, vem a conferência geral. Vamos produzir para as próximas gerações. Um conselho que nós tivemos de uma das conferências que nós realizamos, de uma das atividades, nós temos que olhar para o nosso país como algo que nós emprestamos das próximas gerações, para que nós saibamos cuidar. Então, contextualizando, seria que nós devemos olhar para a nossa organização hoje como algo que nós emprestamos da geração de 2030. Então, nós temos que cuidar isso hoje para devolver bem o que nós emprestamos àqueles que têm o direito. Cuidar da juventude hoje, para que nós tenhamos uma juventude forte e atuante, como sempre foi, nos próximos anos. Boas. Mano,
Obrigado, valeu. Epá, foi um bom... Acho que foi um tempo de qualidade. Deu para reter aqui algumas lições. E no final do dia, Vale, eu agradeço o convite. Isso diz muito. Nunca fui para o distrito, nunca fui para geral. E eu ter sido chamado para fazer parte de uma rubrica como essas, falar sobre liderança, diz muito sobre o trabalho que não eu, mas a equipa toda estivemos a fazer, e que Deus abençoe muito, que seja o ministério que ajude muito a nossa organização a crescer, e nós precisamos disso, nós precisamos de registros, muito mais, e nós estamos aqui para apoiar no que der e vier. Valeu, foi.